Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Eduvora aqui no YouTube. Eu me chamo Paulinho e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos módulos mais legais do Eduvora, que é o módulo de atividades, que também é um dos módulos mais importantes em qualquer ambiente virtual de aprendizado. Então eu vou pontuar como o Eduvora pensa em soluções dinâmicas e personalização para esse módulo. Se você já utilizou outras plataformas, você já deve ter percebido que algumas delas apresentam problemas que dificultam a vida do professor na hora de fazer a criação da atividade e a definição de regras. Então, por exemplo, se eu quiser definir prazo em atraso para entrega dessa atividade, às vezes o sistema não me permite, personalizar quais tipos de arquivo específico eu posso receber ou não, às vezes eu encontro uma certa dificuldade. Então o Eduvora ele foi pensado para solucionar esses problemas e deixar o módulo de atividades o mais customizável possível para que o professor possa ter um melhor controle sobre essa atividade. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar como o professor pode criar uma atividade no Eduvora. Então a gente primeiro precisa logar com uma conta de professor. Então eu vou logar aqui com a nossa usuária de testes, a Jane. Vou selecionar o perfil dela de professora e vou entrar na turma dela de introdução à programação. Após entrar na turma, aqui no menu lateral a gente vem em ações e em qual ação desejada a gente seleciona atividade. A ação de atividade permite uma customização um pouco maior, então ela aceita tanto um título, eu vou botar aqui atividade, valendo nota, e aqui uma descrição apenas a título de preenchimento mesmo. A descrição ela não é obrigatória, mas eu recomendo fortemente que o professor utilize esse campo para orientar melhor os alunos nas atividades. Então, se tiver qualquer observação que precisa ser pontuada, a gente utiliza esse campo aqui. Aqui no final a gente vai definir o prazo máximo para essa atividade e eu também sugiro que sempre o professor defina, porque como eu falei na introdução, uma coisa muito legal do módulo de atividades do Eduvora é que ele permite a configuração de entregas em atraso. Então, se eu definir o prazo máximo aqui como para dia 11 e lá na criação da atividade eu permiti o prazo máximo para o dia 15, o prazo em atraso no caso, eu como professor, vendo a data que o aluno enviou, posso considerar aquilo para fazer as minhas devidas penalizações na nota dele. Então, se ele entregou após o prazo mínimo, ele vai perder um ponto para cada dia. Enfim, as regras que a gente estabelece é o próprio professor. Mas fica aqui uma sugestão muito legal para o módulo de atividades. Aqui, como toda ação do Eduvora, a gente tem que selecionar um público-alvo para ela. Então, se eu selecionar a turma, todos os alunos da turma vão ter cada um uma atividade. Se eu selecionar individual, eu posso selecionar apenas aqueles alunos que eu quero para uma atividade em específico. E se eu selecionar grupo, todos os integrantes do grupo vão ficar responsáveis por uma atividade. Então aqui eu vou selecionar individual e vou selecionar apenas os alunos que eu quero que participem dessa atividade. Agora a gente está aqui no formulário de criação da atividade em si. Ele tem alguns campos que eu vou explicar agora para vocês. O primeiro é se essa atividade permite ou não o envio de arquivos. Se você desmarcar essa opção aqui, a atividade vai aceitar apenas o envio de uma descrição textual para que seja considerado um envio. Então, se você pode fazer uma pergunta para os alunos na hora da turma e dizer, olha, estou criando atividade e vocês podem responder via texto. Mas se você quiser um arquivo ou precisar de um arquivo, você marca essa opção aqui e agora você vai poder selecionar que tipo de arquivo essa atividade vai receber. Então você pode vir aqui e selecionar imagem, por exemplo. Vão aparecer as extensões permitidas aqui, então tem diversas extensões possíveis, e o tamanho máximo permitido para esse arquivo. Essas configurações aqui elas são definidas via back-office. Posteriormente vão haver vídeos de como utilizar os bastidores do Eduvora e como fazer essas coisas mais técnicas. Mas por hora a gente vai abordar apenas a criação da atividade. Aqui a gente tem um campo que diz se a atividade permite ou não entrega atrasada. Então eu vou marcar aqui sim. E vou selecionar o prazo máximo que eu tinha falado, que é dia 15. Por último, a gente tem um campo que define se a atividade é ou não avaliativa. Eu vou marcar que é. E vou selecionar o nome da nota para essa atividade. Aqui a gente pode tanto selecionar variáveis da fórmula de cálculo de média final,
Se você não sabe do que eu estou falando, clica no link que vai estar aqui na descrição para você ser direcionado para o vídeo que vai explicar sobre a fórmula e aí você vai entender certinho do que eu estou falando. Ou então, eu posso criar um nome para essa nota. Eu vou botar aqui um nome que eu defini, que vai ser atividade 1. Opa! Atividade 1. Dar um Enter. E pronto, esse vai ser o nome da nota da minha atividade. Quando eu clicar em enviar, essa atividade vai ser criada. Criada a atividade, aqui na tela dela, a gente vai poder ver quais alunos estão participando dela e também vai poder ver duas colunas informativas, que é a coluna de status e a coluna de nota. Na de status, a gente pode ver que todas estão como a enviar, porque a atividade acabou de ser criada e nenhum aluno a enviou. Na coluna de nota, a gente vê que a gente ainda também não avaliou esses alunos, até porque as atividades não foram avaliadas. Aqui na coluna lateral direita, a gente tem algumas informações. A data da publicação dessa atividade, a data de expiração dessa atividade, que está para o 11/8, e a data limite, que é aquela data que a gente escolheu para entrega em atraso. Entrando aqui em um aluno, a gente tem uma visão um pouquinho mais detalhada sobre essa atividade. A gente pode ver que ele ainda não foi enviado e a gente tem o status dela aqui e um tracker para saber em que pé a atividade está. Então, se o aluno já tiver feito o envio, ela vai estar em revisão, que é quando o professor está corrigindo, e se o professor já tiver atribuído nota, a gente vai ver esse tracker de nota marcado como verdinho. Então é isso, no vídeo de hoje eu queria mais explicar como o professor pode criar uma atividade, como ela é personalizável, e nos outros vídeos eu vou explicar como o aluno pode fazer o envio dessa atividade e como o professor pode corrigir a atividade e lançar essa nota para o aluno. É isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!